Aqui na tabela periódica, eu vou mostrar para vocês, para que eu não tenha mais que ficar falando quantos elétrons tem o bromo, ou o cálcio, ou o cobalto, ou qualquer outro elemento químico. Essa informação é a primeira informação que vocês vão encontrar na tabela periódica. Então aqui é uma tabela periódica, tá? A quantidade de elétrons que tem inicialmente nos elementos químicos, ela vai estar representada por esse número aqui de cima, ó. O 5, o 6, o 7. Então percebe que começa do 1 aqui no hidrogênio. A gente vai seguindo a linha, tá? Então aqui depois é 2, passa para a segunda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai indo até o 118. Então, significa, por exemplo, que o carbono, se você precisar fazer a distribuição dos elétrons do carbono, quantos elétrons você vai distribuir? 6. Na verdade, esse é o que nós chamamos de número atômico, tá? Número atômico. Ele é como se fosse um RG, um CPF do elemento químico. Ele é único, percebe que cada elemento químico apresenta um número diferente, ele não é aleatório. Os elementos da tabela periódica, eles não foram colocados dentro da tabela e depois enumerados. Não, gente, demorou muito para conseguir colocar os elementos nessas posições, né? Nessa ordem. A tabela periódica, ela segue uma ordem. Então, esse número atômico, na verdade, ele significa, primeiramente, a quantidade de prótons que tem esse elemento químico, tá? De prótons, aquelas partículas com cargas positivas que estão dentro do núcleo, né? E como os elementos que estão na tabela, nesse formato da tabela periódica, nós chamamos de elementos neutros. Neutro é o quê? Neutro é não ter carga, tá? Então, o que seria um elemento neutro? Quais são as partículas que têm carga dentro dos átomos? Daquelas 3. Os elétrons, que têm as cargas negativas, a carga negativa, desculpa, e os prótons, carga positiva. Então, para que o elemento seja neutro, significa que a quantidade de prótons desse elemento é igual à quantidade de elétrons desse elemento. Então, se o número atômico do boro aqui, ó, B, o número atômico do boro é 5, significa que ele tem 5 prótons. Número atômico é igual ao número de prótons. E como eles são neutros, todos os elementos que estão aqui, inicialmente, eles partem, você vai partir desse raciocínio de que ele é neutro, significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E então, para você fazer a distribuição que eu acabei de ensinar, você vai utilizar, sim, este número atômico para poder estar fazendo a distribuição eletrônica, tá bom? Então, essa é a primeira informação e relação que nós vamos encontrando entre a estrutura de um átomo e as informações contidas na tabela periódica. Tá? Então, aqui é só algo que eu acabei de já falar para vocês, né? O que nós estudamos nesse semestre, pessoal, é o número atômico da informação que tem na tabela periódica, né? Para cada elemento químico. Então, tem o símbolo do elemento. Esse número aqui de baixo, nós não vamos estar estudando nesse semestre, mas no semestre que vem e nos próximos, bastante, tá? Mas a gente começa estudando o número atômico, que é isso que eu acabei de falar. Então, olha só, isso que eu acabei de falar para você está aqui, ó. O Z é um símbolo que a gente usa para o número atômico. Então, Z é o número atômico. O que eu falei? Que o número atômico é igual a um número de prótons. Tá? Então, Z igual a P, quando vocês verem isso, né, significa que o número atômico é igual ao número de prótons. É uma das informações mais importantes dessa parte do estudo. E, como ele é neutro inicialmente, a quantidade de elétrons, que está demonstrada como E, é igual à quantidade de prótons. Porque a quantidade de carga positiva tem que ser igual à quantidade de carga negativa para que no fim ele seja neutro. Então, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Você pode colocar no seu caderno, colocar uma caneta, dessas canetas marca-texto, sabe, que chame atenção. E daí tem uma outra informação que a gente chama de número de massa.
O número de massa, ele não está diretamente sendo informado na tabela periódica. A tabela periódica ela vai estar informando isso aqui, que é massa atômica, que é a relação com esse número de massa, mas não é exatamente isso, tá? Então, o número de massa, ele não está sendo informado na tabela periódica. Ele pode ser informado para você, mas não está contido diretamente na tabela periódica. E o número de massa é a quantidade de prótons que tem, mais a quantidade de nêutrons, tá bom? Quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Eu não disse para vocês que é justamente essas duas partículas que têm massa, que dão o peso das substâncias? Na aula anterior e no início dessa aula eu falei, eu disse que os elétrons nós desprezamos a massa dele, né? Aqui está. Número de massa, quando a gente fala assim, ela está relacionada com a massa, com o peso, tá? E é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, essas duas formulazinhas é importante vocês saberem para poder estar desenvolvendo os próximos os exercícios que eu vou estar propondo daqui a pouco. Aí, pessoal, existem o que nós chamamos de isótopos. Isótopos, esse nome quer dizer o quê? Iso é igual. Isótopos, esse pos, esse P, ele vem de que isótopos são elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons. Elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons. Ou melhor, átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, se você for para a tabela periódica, é importante agora vocês começarem a se acostumar com a tabela periódica. Se eu falei que o número atômico é igual ao número de prótons, você vai perceber que não existe nenhum elemento químico aqui, né, cada um desses símbolos, que repete esse número. Cada um deles apresenta um número atômico específico e, portanto, uma quantidade de prótons específica, certo? Então, não existe átomo de boro que apresente a mesma quantidade de prótons que átomos de nitrogênio. O nitrogênio tem 7 prótons. Aliás, se eu encontrar um átomo em algum lugar do planeta e tiverem 7 prótons lá dentro, isso é o RG, o CPF do nitrogênio. Eu sei que aquele átomo se trata do átomo de nitrogênio. Se tiver 5, se trata do boro. Prof, se tiver 300 prótons, tem número atômico 300 aqui na tabela periódica? Não, é no máximo 118. Então, se você encontrou um com 300, significa o quê? Que você está encontrando um elemento químico novo, que não tem na tabela periódica.